Bluey é uma série que tem muitas histórias secundárias e mistérios sem resposta. Você já parou pra pensar que um desses poderia ser sobre a mãe real da Bingo? A teoria começou a criar asas quando o episódio em que a tia Brandy vem visitar as meninas pela primeira vez foi ao ar. É um episódio muito engraçado por conta da interpretação da Bingo em se transformar numa onça feroz depois de vestir a fantasia que a tia Brandy comprou. E a mensagem do episódio é justamente sobre aceitar que às vezes não podemos ter aquilo que mais queremos, que no caso era a Bluey que queria ter a fantasia de onça, mas não cabia nela. Mas como os estúdios Ludo sempre fazem, existia uma camada um pouco mais abaixo dessa mensagem principal, que era sobre a tia Brandy, e algo que ela queria muito, mas não podia ter. Ao longo do episódio você consegue ver que ao mesmo tempo que ela está feliz em conhecer as sobrinhas, ela logo deixa escapar feições de tristeza, e fica o tempo inteiro arranjando uma desculpa para ir embora o mais rápido possível. Os fãs mais atentos e criativos logo imaginaram que isso acontecia porque Brandy queria ter filhos, mas não conseguia. Porém, outros fãs mais criativos ainda inventaram a teoria de que Brandy, na verdade, era a mãe de Bingo, e Chili adotou a sobrinha como a própria filha por algum motivo. Se isso fosse verdade, muitos episódios queridos de Bluey teriam sido completamente diferentes caso Bingo não estivesse na jogada, e caso ela fosse apenas mais uma prima assim como Muffin e Socks. Então pegue suas teorias de conspiração, pois hoje vamos ver como alguns dos nossos episódios mais queridos teriam se transformado, aqui no canal Planeta Teen. Logo de cara, o primeiro episódio que mudaria drasticamente é logo o episódio que iniciou a teoria. Se Brandy fosse realmente a mãe da Bingo e não tivesse doado ela para a Chili, por seja lá qual motivo, a primeira coisa que mudaria seria seu humor. Brandy aparenta ter essa tristeza no episódio oficial, mas isso teria sido eliminado aqui porque essa tristeza é por não poder ter filhos e agora ela teria uma filha, a Bingo. Como ela mora em outro lugar longe, seria perfeitamente aceitável ela não ter muito contato presencial com a Chili. Então este episódio aqui, ao invés de ser a apresentação da Brandy e mostrar como as meninas conheceram a tia, na verdade seria para mostrar como a Bluey conheceu sua tia e sua prima, a Bingo. Cara, ver as duas interagindo pela primeira vez sem se conhecer seria realmente muito estranho, mas ao mesmo tempo muito legal. Pra pensar, nós só conhecemos elas como irmãs desde sempre, então desde o primeiro episódio já sabemos que elas têm uma conexão diferente e que se dão muito bem juntas. Por mais que Bluey possa ser meio mandona e tomar conta demais das brincadeiras, elas ainda assim se dão bem. Agora, se elas fossem primas e estivessem se conhecendo aqui pela primeira vez, eu me pergunto como seria essa dinâmica de todos os pontos da personalidade de cada uma, agora que elas não se conhecem. Será que elas iam gostar uma da outra? Será que elas seriam primas que se dão bem? Ou seriam aquelas primas que competem em tudo e não se acertam? Ou quem sabe Brandy e Chili poderiam criar uma inimizade e competição entre elas para ver qual filha é melhor em tudo? Comenta aí embaixo o que você acha, usando a hashtag Primas pra gente saber. Pois esse ponto de competição seria outro que com certeza mudaria o episódio da corrida de bebês. Lembra? O episódio em que Chili conta para Bluey e Bingo sobre os pais que competiram para ver qual criança andava primeiro? Pois nessa versão alternativa, aqui seria Chili contando apenas para Bluey, que queria saber quem andou primeiro entre ela e a Bingo, já que provavelmente existiria aquela rivalidade. E aqui a mensagem no episódio oficial é a de que as mães às vezes podem pensar que não sabem o que estão fazendo ou que estão fazendo algo errado porque seu bebê não andou na hora certa, mas que na verdade todas elas estão dando o seu melhor e cada bebê tem seu tempo. A mensagem aqui no episódio do multiverso poderia ser da Brandy perceber como é bobagem ficar nessa rivalidade com a própria irmã, porque ela perceberia seu próprio discurso tóxico em sua filha e veria como isso é ruim para ela. No final do episódio, a Chili telefonaria para Brandy para pedir desculpas. E Brandy pensou a mesma coisa, pois também contava a mesma história para Bingo. E percebeu que aquela situação não estava legal. Na minha imaginação, a Brandy ainda seria uma gamer que acabou de jogar God of War Ragnarok e se emocionou quando Kratos disse: "Nós temos que ser melhores pelo bem de nossos filhos." E a partir desse episódio, elas se tornaram irmãs melhores, ao mesmo tempo que Bluey e Bingo começaram a se aproximar e se dar bem também, graças à influência de suas mães. Este é um episódio que poderia ser praticamente igual, com apenas algumas diferenças. Claro que eu estou falando do episódio em que Bluey e Bingo tentam fazer uma videochamada com suas primas Muffin e Socks.
Aqui nesse episódio vemos como Muffin tem uma personalidade que é o caos encarnado, quando ela não desiste de desenhar seu chapéu de cowboy no aplicativo da câmera, indo tão longe a ponto de desobedecer seu pai, o Stripe, roubar seu celular e sair correndo dele, enquanto Bluey e Bingo ajudam ela a localizar o tio Stripe pela câmera da outra chamada que agora só tem Socks desenhando de boa. Esse episódio não poderia mudar muito, porque, por mais que o nome da série seja Bluey, e Bingo seja uma parte importante dessa série nas duas histórias alternativas, os roteiristas ainda precisam mostrar e desenvolver os outros personagens, né? Então por isso esse episódio permaneceria praticamente igual, apenas com algumas menções de Bluey, Bandit ou Chili sobre a tia Brandy, e com Bingo chamando ela de mãe e a Chili de tia Chili. Cara, que estranho, você consegue imaginar a Bingo chamando quem nós conhecemos como sua mãe de tia? Eu acho que seria muito legal. Se você também concorda, então clica no tio botão de se inscrever. E não se esquece de ativar o primo sininho para não perder novos vídeos. Agora, um episódio que mudaria completamente seria o episódio em que Bluey e Bingo fazem um teatro para Bandit e Chili, contando a história de como eles se conheceram e de como Bluey nasceu. Na verdade, esse episódio até que poderia continuar intacto, mas apenas se a nova relação de primas entre Bluey e Bingo for muito bem feita e elas forem muito próximas. Eu não conseguiria me imaginar com meus primos fazendo um teatro de como meus tios se conheceram, por exemplo. E eu me dou muito bem com meus primos e meus tios. E você consegue se imaginar nessa situação? Como a apresentação que elas estão fazendo é algo muito pessoal de Bandit e Chili, eu me sentiria meio esquisito de fazer um negócio desses para eles. Mas ao mesmo tempo, Bingo é uma criança assim como a Bluey, e a inocência da infância permite esse tipo de coisa sem parecer esquisito. Então dessa forma o episódio poderia prosseguir igual, a não ser por um detalhe. Na cena em que o balão estoura, vemos Bandit colocar a mão em cima da Chili como gesto de apoio por causa da perda do bebê anterior a Bluey. Algo que poderia mudar aqui seria de Brandy chegar para buscar a Bingo no meio da apresentação, e aí a cena do balão acontecer da mesma forma. Mas ao invés de Bandit e Chili se consolarem, eles olhariam preocupados para Brandy, pois toda aquela história dela não poder ter filhos poderia continuar existindo, já que é bem possível uma mulher ficar infértil depois de ter o primeiro bebê por conta de algum tipo de complicação na gravidez que torne tudo muito perigoso. E quem sabe ela até tentou depois da Bingo, mas não deu certo. Aí essa cena faria total sentido mesmo dentro dessa configuração nova da família. Será que eu tô fanficando demais aqui ou estou acertando no ponto? Esse aqui com certeza é um episódio que mudaria completamente a dinâmica. Estou falando, é claro, daquele episódio em que as meninas encontram o canguru que Chili usou quando estava grávida e Bandit imita como foi a Chili grávida da Bingo, com a própria dentro do canguruzinho. Obviamente dá pra perceber o que teria que mudar aqui, né? Elas poderiam achar o canguru da mesma forma como o episódio original, mas ao invés de ser a Bingo dentro do negócio, pra simular a segunda gravidez da Chili, aqui inverteria o jogo. Seria Bluey dentro da barriga do Bandit, com a Bingo do lado de fora cutucando e fazendo perguntas. Seria um momento divertido e curioso pra aproximar mais ainda não só as primas, mas a sobrinha dos tios, pois seria uma interação direta entre todos eles. E por mais que Bluey também estivesse curiosa para saber sobre sua gravidez e nascimento, aqui seria Bingo fazendo todas as perguntas e guiando o rumo do episódio inteiro. Quem sabe poderíamos ter até um mini episódio depois da Bluey fazendo a mesma coisa com a Brandy, em algum dia que ela fosse dormir na casa da Bingo. Que tal? Seria muito massa, né? Este episódio é um que mudaria de uma forma bem sutil. Estou falando do episódio em que Bluey fica triste porque seu desenho não é mais perfeito. Se você não lembra, Bingo faz um desenho e Chili, por estar com pressa e sem espaço, coloca o desenho dela por cima do desenho da Bluey. A cachorrinha azul passa o episódio inteiro triste porque nenhum desenho seu é perfeito o suficiente. E na verdade ela nem sabe o que significa ser perfeito. Mas fica com isso na cabeça porque ouviu a Chili falando essa palavra pro desenho da Bingo. O que poderia mudar aqui nesse episódio seria o peso do drama da Bluey. Imagina só, sua mãe colocar o desenho da sua prima em cima do seu? O que ela quer dizer com isso? Por que ela seria melhor do que sua própria filha? Consegue imaginar o nível do sentimento de traição que Bluey sentiria? Essa seria uma missão extremamente difícil para Chili, e com uma lição valiosa para todos os envolvidos, não acha? Mas é claro que esse episódio não podia ficar de fora, e seria um que continuaria tendo a mesma mensagem bonita. Estou falando do episódio da placa de venda da casa dos Heeler, em que vemos a Brandy grávida por um breve momento. A mesma cena poderia continuar existindo aqui, mas a repercussão seria que agora Bingo teria uma irmã, e Bluey teria mais uma prima. Ou quem sabe poderia ser um menino. As possibilidades são infinitas. Bom,
Infinitas não, na verdade são essas duas só, entre menino ou menina. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Isso adicionaria ainda mais uma camada de dinâmicas curiosas e provavelmente divertidas para a próxima temporada de Bluey, algo que eu com certeza adoraria ver, assim como já me apaixonei por todos os episódios disponíveis até agora. E você, o que achou de toda essa teoria? Fanfiquei demais ou você achou massa? Diz pra gente nos comentários quais outros episódios ficariam diferentes com Bingo e Bluey sendo primas. E enquanto isso, nós separamos 2 episódios que fizemos sobre Bluey pra você refrescar sua memória e lembrar quais episódios eu esqueci de falar. É só clicar no mais legal aí na sua tela e ir lá assistir. Te vejo lá, até mais!